inimigo tem se levantado contra a sua vida, mas se Deus é a tua fortaleza, ele não vai entrar na sua vida. Ele não vai entrar na sua casa, ele não vai entrar na sua empresa. Por quê, pastor Edson? Porque Deus é fortaleza, Deus guarda. Oh glória! E quando Deus guarda, está guardado. Oh glória! Quando Deus esconde, está escondido. E quando Deus guarda, está guardado. E você percebe, como eu estou falando nessa noite, quem compôs o salmo foram os filhos de Corá, os coraitas. Você vai ver a importância deles na história de Judá. A Bíblia vai nos dizer, a gente pode inserir isso dentro da mensagem, que a Bíblia vai nos dizer, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 19, se for possível, tem como colocar para nós? 2 Crônicas capítulo 20, versículo 19. Por favor. Para a gente entender o que Deus quer falar nessa noite. Olha ali, ó. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 19. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Oh glória! Sabe o que é louvar com a voz? Tem uma tradução que fala com voz de sopraniço. Quem sabe o que é música, sabe o que eu estou falando. Quem entende música, sabe o que eu estou falando. Voz de sopraniço, uma voz muito alta. A voz mais aguda que tem dentro de um coral. E é dessa forma que eles começaram a adorar ao Senhor. Isso é resultado de quê? A Bíblia diz que veio uma grande multidão pelejar contra Josafá e Judá. E alguém avisou a Josafá: vem uma grande multidão contra ti. E a Bíblia diz que Josafá passou a buscar ao Senhor. O texto diz assim: e temeu Josafá e passou a buscar ao Senhor. Colocou o povo para jejuar, colocou o povo para orar. E o texto vai nos dizer que ele começou a dizer: Senhor, foi o Senhor que nos deu este lugar. Foi o Senhor que nos colocou, o Senhor deu para o nosso pai Abraão, o Senhor prometeu para Abraão, e agora veio os inimigos para nos tirar da terra. Senhor, nós não aceitamos isso, porque a tua palavra, por isso que é bom conhecer a palavra de Deus, porque a tua palavra, eles foram falando, e foi falando, e foi falando, aí tem uma hora que ele falou assim: Senhor, porque nós não temos como pelejar, porque os nossos olhos estão postos em ti. Eita glória! Oh glória! Aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu no arraial, desceu no meio do povo, tomou a boca de um rapaz, de um homem, de um levita chamado Jaziel, e começou a proclamar, começou a ministrar, começou a profetizar, dizendo: ó Josafá e todo Judá, ouve a palavra, nessa peleja não terás que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. E Deus é tão detalhista, fala assim: o Senhor pelejará por vós, vede o livramento do Senhor. Oh glória, oh glória. Deus vai entrar na tua peleja hoje. Não, peraí, só tem um que levantou a mão, 2. Deus vai entrar na tua guerra hoje. Deus vai entrar na tua peleja hoje, Laraba, porque Deus ainda é fortaleza, Deus ainda é refúgio, Deus ainda guarda, Deus ainda sustenta. Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que operava no passado, Ele ainda opera hoje. Se prepara, se você entrou enfermo, Jesus vai te curar hoje. Oh glória, Rabanarayasu. Oh glória. Quando Deus libera a palavra, aí muda, né? Porque a palavra de Deus muda tudo. Vou falar de novo. A palavra de Deus muda tudo. Quando Deus libera a palavra, eles mudam o posicionamento. O detalhe do texto
que você vê a proatividade de Josafá. Por quê, pastor? Porque Deus nunca mandou Josafá louvar. Deus nunca mandou Josafá separar os levitas do meio da guerra para adorar. Ele se prontificou a fazer tal coisa. Você não vê no texto, Deus falou: Josafá, eu vou pelejar, então vocês vão me adorar. Não. Quando Deus fala assim, eu vou pelejar, essa guerra é minha. A Bíblia diz que Josafá, ele se prostrou, oh glória, e começou a adorar. E todo Judá também se prostrou e começou a adorar. E junto a eles, os filhos de Corá, e começaram a louvar o Senhor com uma voz muito alta. A gente pode colocar no texto, prontamente, porque, irmãos, louvor, ele é contemporâneo, oh glória. Agora imagine, porque a Bíblia não fala quando que foi composto esse louvor, mas se foram eles que eram compositores, imagine, eles vão louvar o que eles compuseram, melhor dizendo. Agora imagine eles dobrados, com o joelho no chão, adorando, dizendo, o inimigo está chegando, e eles estão lá, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Isso é só para quem é crente. Isso confunde o teu inimigo, oh glória. Está esperando a tua queda, está esperando você desistir, está esperando você entregar a carteirinha, está esperando você fazer um gabinete com o pastor e falar, pastor, não dá mais para mim. E do nada você pega um playback da Cassiane e começa a louvar dentro de casa. Eita glória, arabanaraias. Aos emissários da treva, pensa assim, meu Deus. Ele fala, meu Deus ainda, né? Passei que ontem ela estava querendo desistir. Passei que ontem ele estava querendo desistir. Estava pensando em largar a igreja. Estava pensando em abandonar a família. Estava pensando em ir embora daqui de Castelo. Mas eu chego aqui hoje, ele está adorando. Chega que hoje ele está louvando. Chega que hoje ele está adorando esse Deus poderoso. Eita glória! Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Agora imagina a cena. Porque, irmãos, a forma que eles começaram a adorar foi para chamar a atenção, oh glória. Porque essa adoração, irmãos, eita glória, fez com que todo o povo também adorasse. Eu já me peguei louvando em alguma situação. Um dia desse eu ando dia todo de carro e eu fico na rádio, né? E às vezes está o louvor lá e a pessoa dentro do carro, às vezes nem sei se é crente ou não, a pessoa do nada começa a louvar aquela música que está tocando. Aí começa a conversar com a pessoa, né? Aí começa a falar de igreja, começa a falar de obra de Deus, né? Então, toda vez que você começa a louvar, automaticamente você vai cativar alguém também a adorar a Deus. Quem está entendendo essa palavra nessa noite? Então a palavra nessa noite está querendo te encorajar. Por quê? Ei, essa guerra, essa peleja já tem dono. Essa guerra, essa peleja tem alguém que está no controle. Não é você, é o Senhor, oh glória. Então o que eu devo fazer, pastor Edson? Abre essa boca santa e começa a adorar a Deus. Eita glória! Aleluia! Irmãos, uma coisa que a gente pode observar, que a nossa voz, cada um tem a sua, né? Uma é grave, outra é aguda, outra é rouca, outra fanhosa, outra falha. Mas se você for procurar entre especialistas e a ciência, eles vão dizer que a voz não existe. Sabia disso? A voz não existe. Agora, se você for perceber, por que a ciência chegou nesse ponto de dizer que a voz não existe? Você está me ouvindo, mas ele falar que a voz não existe. Aí você vai pensar com isso para lá. Mas quando você vai para o lado espiritual, você vai entender que a sua voz, aleluias, ela faz parte daquilo que foi dado a Adão lá no jardim. O quê? O fôlego de vida. A Bíblia diz que Deus fez um boneco de barro, que é Adão,
e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Ô glória! E aí, quando você está orando, você está louvando, é uma arma poderosa no reino. Por quê, pastor? Porque você não consegue entrar com seu corpo físico no mundo espiritual. Mas quando você louva, quando você adora, quando você ora, a sua voz chega no trono de Deus. Meu Deus. O salmista, agora Davi, no Salmo 40, ele vai dizer o quê? Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou, eita glória, para mim, e ouviu o meu clamor. Ô glória! Quando você resolve clamar, quando você resolve orar, quando você resolve louvar, a tua voz quebra o mundo físico, entra no mundo espiritual e chega até o trono de Deus. Irmãos, tem mais ou menos 7 bilhões de vozes na terra, tudo quanto é dialeto, idioma. A Bíblia vai dizer que quando João, ele foi no céu, ele teve o arrebatamento no Apocalipse, no capítulo 4, vem aqui só porque eu vou te mostrar as coisas que ainda vão acontecer. E ele fala no capítulo 7, que ele viu povos, línguas, nações, tribos. Olha quantas pessoas, mas dentre todas essas pessoas, quando você abre a sua boca para louvar, Deus sabe quem é você. Eu estou sentindo uma presença dele aqui nessa noite. Tem uma unção, tem uma autoridade sendo liberada sobre esta igreja. Oh glória! Agora imagina esses levitas que são consagrados, tá, irmãos? Não estou falando desses levitas de hoje não, só porque pega o microfone e canta uma música por semana na igreja. O que você é? Sou levita. Estou falando de levita, homens consagrados, preparados para servir ao Senhor no tabernáculo. E depois, posteriormente, no templo. Eles dobram os joelhos, oh glória, junto com o rei, e começam a adorar com a voz muito alta, oh glória. Por quê? Não basta só quem está do lado ouvir, mas o teu inimigo também precisa saber quem é seu Deus. Eita glória! Agora me chama a atenção, porque a gente pode usar do texto para fazer uma conjectura dentro de outra situação bíblica, claro. Porque a Bíblia vai nos contar uma história que você vai ver que quando você lê o texto todo, do verso 1 até o verso 11, principalmente o verso, vou falar os versos que depois você vai ler em casa e vai tentar colocar dentro daquilo que eu vou ministrar aqui. O verso 4, o verso 5 e o verso 8. Aí depois você vai, porque a Bíblia vai nos contar a história do rei Ezequias. Qual rei que eu falei? Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias começa a reinar sobre Israel aproximadamente com 25 anos de idade. E quando ele começa a reinar, ele faz algo inusitado, porque o templo está fechado, os sacerdotes levitas estão de férias prolongadas, ninguém ministrava diante do Senhor, e quando ele começa a reinar, a Bíblia diz que ele vai limpar o altar, mandar limpar o altar, limpar o templo, e vai restituir a adoração novamente ao Senhor dos Exércitos. Tanto que tinha muito tempo que eles não comemoravam a Páscoa, e quando ele vai reinaugurar o templo, a Bíblia vai nos dizer que eles vão comemorar a Páscoa. E você sabe, quando você começa a buscar, quando você começa a orar, quando você começa a jejuar,
Quando você começa a ter intimidade com Deus, você perde os medos, você perde aquelas dúvidas, porque você começa a ter fé, a sua fé aumenta. E agora imagina, porque ele estava servindo o rei Senaqueribe, o rei da Síria, mas quando ele restitui o culto ao Senhor, a glória de Deus se manifesta. A Bíblia diz que ele vai cortar o laço com o rei da Síria, porque ele pagava tributo para o rei da Síria. Agora a Bíblia vai dizer que o rei da Síria manda um emissário, um mensageiro, para vir ameaçá-lo. E o texto diz que Rabzaque chega diante dos muros, porque toda vez que o inimigo chegava, o povo ficava sitiado dentro da fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. Está entendendo o mistério? O povo ficava sitiado dentro da fortaleza e o inimigo do lado de fora. E ali do lado de fora, ele falava. E a Bíblia vai dizer que Rabzaque falava. E ele ameaçava. E ele começou a falar. Eu vou nem falar aqui umas coisas que ele falava, que é até pesado. Para a ocasião. Mas ele falava algumas coisas, as ameaças muito pesadas. Umas palavras muito feias. E a Bíblia vai dizer que uma dessas palavras, ele fazia algumas perguntas. E ele falava assim: não estão sabendo vós o que o meu Senhor, o rei, né? Senaqueribe, fez com os outros povos, e como queimou os seus deuses no fogo? Ó Judá, quem é Ezequias? Aí ele vai para até o rei do Egito. Ó Judá, quem é o Egito? É uma cana quebrada, se alguém se encostar, pode se machucar. Aí ele faz outra pergunta: ó Judá, quem é o vosso Deus, para livrar vocês da mão do meu Senhor? Isso está acontecendo lá de fora, e o povo está do lado de dentro. O texto vai dizer que tem alguns homens sobre o muro. Aí chega alguns secretários, chega alguém do palácio e fala assim: fala em outra língua, não fala em judaico, para que o povo não entenda. E a Bíblia diz que ele falava na língua do povo, porque a intenção do quê? Qual a intenção do inimigo? É para que você entenda a ameaça, para que você fique com medo, porque o medo desequilibra nossas emoções. Tem gente que infelizmente está vivendo dentro desse loop. Que loop, pastor? Com tanto medo, aí dá insônia, aí tem que tomar medicamentos. Mas eu venho com uma palavra do céu nessa noite para te dizer que Deus está no controle de tudo, querido. Larama, está na hora de você usar a tua fé. E a Bíblia vai nos contar que ele ficava dizendo e perguntando: quem é o vosso Deus? Quem é o vosso Deus? Quem é o seu Deus? E lá de dentro tem um grupo dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Porque não temeremos, ainda que a terra se mude. Olha só, irmãos, olha a fé. Aqui o cabeçalho, para falar igual aos antigos, a fé é perfeita. Ô glória. Claro que isso não está na Bíblia, né? A ideia é para ajudar nosso entendimento. A fé é perfeita. Imagina o caos lá de fora, porque estão sitiados. Esse era, como é que fala? Era uma estratégia de guerra. Qual a estratégia? Sitiar o povo, esperar o povo ficar com fome, ficar com sede, o desespero bater e alguém resolver abrir a porta. Aí todo mundo já está fraco, a gente entra e resolve. Só que a Bíblia diz que quando alguém está do lado de fora perguntando quem é o seu Deus, alguém do lado de dentro está louvando, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aí você lembra que eu falei, ô glória, que você pode fazer a analogia do texto junto com o salmo? Porque quem está do lado de dentro, quem está do lado de fora está esperando o povo ficar com fome e com sede. Só que quem está do lado de dentro está louvando, está dizendo assim: ó, há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aleluia. Deus está no meio dela, não será abalada. Oh glória! Alguém está querendo impor o medo lá de fora, e alguém do lado de dentro está dizendo: Deus está no meio. Quando Deus está no meio, oh glória, a vitória é certa. Deus está no meio de nós nessa noite, oh glória. Deus está no meio da igreja, oh glória. Aí você vai perceber, porque dentro da história, já vou encerrar, dentro da história que nós estamos contando, a história bíblica do rei Ezequiel, a experiência que ele teve com Deus, a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Isaías, porque Ezequias, ele pega uma carta de ameaça, tinha uma carta de ameaça, irmãos, de Senaqueribe, e ele vai dentro do templo, apresenta a carta para o Senhor, e dentro daquela oração que me chama a atenção, ele fala assim: é verdade, Senhor. Era como se ele estivesse falando assim, eu falo as minhas palavras, mas depois você lê em casa, amém? Está lá, registrado em Isaías, capítulo 38, lê lá que você vai entender. Ele fala assim: Senhor, é verdade, ele abateu aqueles deuses, ele queimou aqueles deuses, só que tem um porém, o Senhor. Aí ele vai falar assim: eles eram Deus de pau, era Deus de pedra, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que se assenta sobre os querubins. Oh glória! Me ajuda aí, irmãos. Aqui, presta atenção, o termo, eu estou arrepiado aqui, estou indo devagar, mas eu estou arrepiado, tá? O termo que ele usa, quando ele fala assim, o Senhor quer, quando ele fala assim, o Senhor que se assenta sobre os querubins, sabe o que ele estava querendo dizer? Porque o Senhor é o Deus que está presente no meio do seu povo. Meu Deus. Deus fez uma promessa para Moisés: Moisés, você vai fazer uma arca de uma caixa, vai revestir de ouro, vai botar 2 querubins em cima. E quando você entrar lá dentro, no lugar do Santo dos Santos, eu descerei sobre aqueles querubins e falarei com você face a face. Sabe o que Ezequiel está falando? O Senhor Deus que se assenta sobre os querubins para falar com o teu povo. Oh glória! Sabe o que ele está falando? Eles eram Deus de pau, era Deus de pedra, mas o Senhor é Deus que tem ouvido para ouvir, tem olho para ver, tem boca para falar e tem mão para abençoar. As mãos do Senhor estão estendidas sobre a tua vida nessa noite, sobre a tua casa, sobre a tua família. Praga alguma chegará à tua tenda. Oh glória! Oh glória! Vamos encerrar, irmãos. Aí Deus fala assim, que Deus, ele ora no templo, e Deus vai na casa do profeta, onde o profeta está, a Bíblia não fala, e fala assim, tem uma mensagem, fala para Ezequias, que eu vi a arrogância de Senaqueribe. Deus odeia quem é arrogante. Desculpa a palavra, tá? Quem é soberbo. E Deus fala assim, eu vi a soberba e a arrogância, e eu colocarei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e farei voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Oh glória! Eu não sei qual é o teu inimigo, não quero nem saber, mas Deus está falando que nessa noite vai colocar um freio e um anzol. Sabe o que Deus está falando? Oh glória! Porque o freio, você sabe o que é freio, né? O animal usa. O freio é para quem manuseia, quem está no controle. Oh glória! Deus está falando, Ezequias, eu vou colocar um freio na boca de Senaqueribe. O que Deus está falando? Ezequias, eu vou mostrar para ele que eu estou no controle de tudo. Eita glória! E eu vou fazer com que ele volte pelo mesmo caminho. Oh glória! Aí a Bíblia vai nos contar, né? Que naquela, o texto diz assim, vou encerrar aqui.
naquela mesma noite, fala assim comigo, naquela mesma noite. Esse termo para essa noite é profético. Mangaba entendeu. Vou falar de novo. Esse termo, essa expressão para essa noite, na Advec, na Quinta da Vitória, é profético. Qual o termo, pastor? Naquela mesma noite. É hoje. Irmãos, é porque eu estou segurando o mistério aqui, mano. Naquela mesma noite. Que noite? Quando Ezequias estava orando, que noite? Quando estavam louvando, que noite? Quando eles estavam adorando, oh glória. Enquanto o povo está do lado de dentro, focado no Senhor, Deus mandou um anjo e matou 185 mil soldados da Síria. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, oh glória, Ezequias viu corpos caídos no chão. Aí eu vou, só para a gente entender, o que vai dizer aqui, no verso 5. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará já, ao romper da manhã. O choro pode durar uma noite. Não é regra, pode, mas a alegria vem pela manhã. Tem resposta de Deus chegando, varão. Ô glória, tem resposta de Deus chegando, mulher de Deus. Você está orando, você está buscando, você está no propósito com Deus, então se prepara, ô glória, que Deus vai vir com respostas nessa mesma noite. Deus está destravando a sua vida neste lugar. Ô glória, para encerrar, a Bíblia diz que Ezequias viu. Aí ele vai dizer, o que chama, vinde. Fala comigo esse vinde. Vinde é o quê? Está convidando. Primeiro é proibido do povo subir no muro, para não ouvir o inimigo. Aí agora que está todo mundo caído, tem alguém falando assim, vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ô glória, ô glória. Oh glória, coloque-se de pé nessa noite. Coloque-se de pé nessa noite. Aleluias. Nós vamos orar nesse momento. Oh meu Pai. Aleluias. Eu quero ministrar que a partir de hoje você vai fazer esse convite para alguém. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Minha casa está, pastor, você não está entendendo, o negócio está pegado. Não, mas hoje Jesus está mudando a situação. E você vai dizer, vinde, contemplai, eita glória, as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.